Olá pessoal, hoje vamos estudar um pouquinho de função exponencial, suas propriedades, tá? Como resolvê-las, como achar uma função exponencial. A gente vai ver realmente o que cai no Enem de função exponencial, tá? Ó, exercício 160 do Enem de 2016. A gente vai resolver esse exercício aqui. E conforme vai aparecendo a matéria de função exponencial, a gente vai dando as dicas, tá? Então fique até o final, é muito importante, tá? A gente dá várias dicas aqui de como resolver esse exercício, tá? Ó, uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Então, cada 30 minutos, tá? Ele dá o logaritmo de 3 e dá o logaritmo de 11. Então a gente vai ter que usar isso daqui para calcular a equaçãozinha que a gente vai achar, tá? O tempo decorrido em horas até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de... Então o que acontece aqui, o que o enunciado nos diz? Que uma liga metálica sai a 3.000 graus Celsius, tá? E ela diminui 1% da sua temperatura a cada 30 minutos. Então ele quer o tempo que essa liga leva para atingir 30 graus Celsius, tá? Então o exercício pede o valor de T em horas, tá? É muito importante, ó, vou grifar de novo aqui, tá? Em horas para quando a temperatura for 30 graus Celsius. Ó, a gente vai usar uma função exponencial aqui. Depois, no fim do exercício, a gente vê como a gente chegou nessa função, tá bom? Então vamos partir dessa funçãozinha aqui, ó. Tá? Então, ó, substituindo a temperatura em função de tempo, tá? Então, substituindo T igual a 30 aqui, ó, a gente vai achar uma equaçãozinha assim, ó 3.000, a gente colocou 30 aqui, ó, 3.000 está multiplicando, a gente quer isolar o T. Então, isso daqui, ó, está multiplicando, a gente passa para cá dividindo. Então, passei para cá, ó, 30 dividido por 3.000 é igual a 0,01, igual a 0,99 elevado a t. Então, essa é a equaçãozinha que a gente tem que calcular o valor de t, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? Repare que no exercício aqui, ele deu logaritmo. Então, a gente vai ter que aplicar logaritmo nessa equaçãozinha aqui, tá? Então, a gente tem que aplicar logaritmo dos dois lados dessa equaçãozinha aí. Tá? Então, ó, vai ficar logaritmo de 0,01 igual ao logaritmo de 0,99 elevado a t. Isso aí é a mesma coisa, ó, 0,01 é logaritmo de 10 elevado a menos 2, tá? Então, ó, sempre que eu tenho um número decimal assim, eu sempre ponho em potência assim, que no logaritmo fica mais fácil, tá bom? Então, vamos calcular os logaritmos por parte. Ó. Primeiro, vamos calcular aqui, ó, logaritmo de 10 elevado a menos 2. Então, ó, logaritmo de 10 a menos 2 é igual, ó, eu pego e tombo o 2 para cá, sabe? Ó, menos 2 é uma propriedade do logaritmo. Logaritmo de 10. Logaritmo de 10 é igual a 1. Então, menos logaritmo de 10 é menos 2 vezes 1, menos 2. Então, logaritmo de 10 elevado a menos 2 é 2. Vamos ver algumas propriedades de logaritmo aqui. Ó, logaritmo de A na base A é igual a 1. Ó, quando a gente não tem nada, quando o exercício não dá a base do logaritmo, é porque é 10. É um logaritmo decimal. Então, os exercícios costumam não dar, quando ele não dá a base, é porque é 10, tá? Então, ó, é aquela regrinha ali, ó, logaritmo de 10 na base 10 é 1, logaritmo de A na base A é 1. Se eu tivesse logaritmo de 2 na base 2, era 1, logaritmo de 3 na base 3 era 1, tá bom? Então, essa
essa coisa. Outra regrinha de logaritmo é isso aqui, ó. Logaritmo de m vezes n na base a é igual logaritmo de m na base a mais logaritmo de n na base a. Quando é vezes, ó, você pode distribuir, ó, fazer mais aqui. Ó, quando é dividido, ó, logaritmo de m dividido por n na base a é logaritmo de m na base a menos logaritmo de n na base a. Então, quando é vezes, quando você tem vezes aqui, é mais. Quando é dividido, é menos, tá? Outra regrinha, logaritmo de m elevado a k na base a. Ó, você pode tombar esse k, então fica k vezes logaritmo de m na base a. Foi o que eu usei aqui, ó, ó lá, logaritmo de 10 elevado a menos 2, olha lá. O m é o 10, o a é a base aqui 10, e o k é o menos 2, olha lá, eu tombei, ó, tá? O K, então eu tombei. Menos 2 logaritmos de 10, entenderam? Ó, como o exercício nos deu isso aqui, ó, logaritmo de 3 é 0,477, logaritmo de 11 é 1,041, eu vou ter que usar isso aí, tá? Então, ó, eu tenho aqui logaritmo de 0,99t. Eu vou usar essa mesma regrinha de logaritmo aqui, ó, e vou tombar o t para lá, ó. T logaritmo de 0,99. Então agora eu vou ter que calcular logaritmo de 0,99. Tá? Mas eu tenho que fazer aparecer logaritmo de 3 e logaritmo de 11 aqui. Como que eu faço isso? Ó? É o seguinte, olha lá, 0,99 é igual a 9 vezes 11 dividido por 100. Tá? Então isso aqui é um artifício que vocês, em cada exercício, vocês é que tem que deduzir, entendeu? Então, por quê? Como eu deduzo? Eu tenho que fazer aparecer logaritmo de 3 e logaritmo de 11. Então você pega um número ali e faz esse artifício aqui, ó, tá? Então agora, ó, eu vou ter t logaritmo de 9 vezes 11 dividido por 100. Ó. Substituo 0,99 por isso daqui. 9 vezes 11 dividido por 100. Ó. Então fica t igual, ó, logaritmo de 9 vezes logaritmo de 11. Ó, eu uso essa regrinha aqui. Ó. Então vai ficar logaritmo de 9 mais logaritmo de 11. Ó, o 100 ele está dividindo aqui. Então eu uso essa regrinha aqui. Ó, menos logaritmo de 100. Entenderam? Olha lá. Logaritmo de 9 mais logaritmo de 11 menos logaritmo de 100. Ó, o 9 e 11 está multiplicando e o 100 está dividindo. Então eu usei essas duas regrinhas aqui. Agora fica assim, ó, t vezes, ó, logaritmo de 3 ao quadrado, tá? Eu voltei o 3, eu voltei, ó, logaritmo de 9 fica logaritmo de 3 ao quadrado, mais logaritmo de 11, menos logaritmo de 10 ao quadrado. Ó, reparem que o logaritmo de 11 já apareceu aqui, né, que o exercício me deu, ó lá, tá bom? Ó, t, ó, vou usar a mesma regrinha aqui, ó. Vou tombar esse 2 aqui, essa última regrinha aqui, ó. Então fica 2, logaritmo de 3, ó, já apareceu o logaritmo de 3 aqui também. Mais logaritmo de 11, menos, eu tombei aqui, ó, logaritmo de 10. Então, ó, logaritmo de 10 é 1, tá? Por aquela regrinha primeira ali. Logaritmo de 3 é 0,477, olha lá. Logaritmo de 11 é 1,041. Então, substituindo os valores, eu tenho aqui, ó, t igual 2, logaritmo de 3 é 0,477, logaritmo de 11 é 1,041, menos 2 vezes logaritmo de 10 é 1. Então, ó, fazendo essa continha aqui, eu tenho que t vezes menos 0,005. Tá? Todos esses números aqui, ó, deu isso aqui, tá? Menos 0,05. Agora, ó, reparem que eu tenho isso daqui igual isso aqui. Então, eu tenho que igualar menos 2, igualar com isso, tá bom? Porque a gente fez por partes, tá? Então, ó, igualando, ó, menos 2 igual isso aqui. T vezes isso daqui. Então, o que eu faço agora? Isolo T. Então fica menos 2 dividido por menos 0,05, 400.
tá? Então, T é igual a 400. Mas é 400 intervalos de 30 minutos, tá? O enunciado fala isso, que T é intervalos de 30 minutos, tá? Então, o que eu tenho que fazer para achar em horas? Ó, tenho 400 intervalos de 30 minutos, é 200 horas, tá? É só multiplicar 400 vezes 30 minutos dividido por 60, dá 200 horas, tá? Transformei em horas. Então, T é igual a 200 horas, alternativa D. Tá? Bom, como achar a equação usada no exercício, né? Então, vamos achar aquela funçãozinha lá, do exponencial, que a gente começou, quando começou o exercício lá, né? Olha lá, T 3.000 vezes 0,99T. Então, ó, o exercício fala que diminui 1% a cada 30 minutos. E o início, a liga estava 3.000 graus Celsius. Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente achou essa funçãozinha. Ó. Os primeiros 30 minutos, a temperatura diminuiu 1%, tá? Então como que ficou? 3.000, que era a temperatura dele, menos 3.000 vezes 0,01, isso aqui foi o que diminuiu, tá? Isso aqui era a temperatura, isso aqui era o que diminuiu. Então ficou 3.000, estou pondo em evidências aqui, em evidência, então fica 1 menos 0,01. Então fica 3.099 elevado a 1. No segundo 30 minutos, no próximos 30 minutos, diminuiu mais 1%. Então, ó, qual era a temperatura que eu tenho? Essa daqui. Então, 3.099 elevado a 1 menos 3.099 elevado a 1 vezes 1%. Tá? Então, a temperatura que eu tinha depois de 30 minutos menos o que ela, 1% que ela vai diminuir. Então, ó, colocando 3.000 em evidência de novo, ó, eu vou ficar com 0,99 elevado a 1, e aqui, ó, menos, eu vou colocar tudo isso daqui em evidência, ó, 3.099 elevado a 1. Então, 3.099 elevado a 1. Ó, se eu coloco em evidência, ó, isso aqui é igual a isso daqui. Então, deu 1, ó, 1. Então, essa parte aqui, ó, é 0,01, tá? Ó, se eu multiplicar isso daqui, ó, por isso daqui, vai dar isso. 3.099 vezes 1 é isso aqui. 3.099 vezes 0,01 é isso daqui. Então, ó, como que vai ficar agora a coisa? Ó, 3.099 elevado a 1, isso aqui, 1 menos 0,01, 0,99. Que é a mesma coisa que 3.099 elevado à segunda, tá? Isso vezes isso é 0,99 elevado à segunda. Ó, para o terceiro 30 minutos, a mesma coisa. Eu peguei o valor que a temperatura estava depois de 1 hora, né, que foi 30 mais 30, e tirei 1%. Eu vou chegar agora aqui 3.000, fazendo os mesmos procedimentos. Eu vou chegar aqui 3.000 é 0,99 elevado ao cubo. Entenderam? Então, ó, reparem que ó, vai mudando. Ó. Primeiros 30 minutos, 1. Segundos 30 minutos, 2. Terceiro 30 minutos, 3. E assim por diante, entendeu? Então, ó, então, ó, primeiro 30 minutos, expoente 1, tá? Segundo, 30 minutos, 3.099,2. Segundo, 30 minutos, expoente 2. Terceiro, 30 minutos, 3.000 vezes 0,99 ao cubo. Então, terceiro, 30 minutos, expoente 3. E assim por diante, até um tempo aqui que eu não sei, entendeu? Então, fazendo um negócio genérico, né? Por um tempo genérico. Então fica, ó, 3, 3. Então, se eu tenho um T aqui, 3.099 elevado a T. Então,
T 30 minutos, por um tempo de T 30 minutos, o expoente é T. Fazendo a mesma analogia, entendeu? Então, ó, chegamos à equação lá que nós usamos, tá? Olha lá. Então, chegamos à equação lá. T igual a 3.099T. Então, vamos supor, quando ela decresce de temperatura de 1%, a funçãozinha é essa daqui, ó, tá? Então a gente tem, depois na matéria, a gente tem vários tipos de funçãozinha que vocês podem ou pegar e deduzir, ou algumas que caem com mais frequências, vocês podem até decorar, entendeu? Por exemplo, um, um, você deixa um dinheiro na poupança, sabe, R$ 1.000, e ela rende juros de 2% ao mês. Então, também é uma função mais ou menos desse tipo, entendeu? Você compra uma casa e financia em 20 anos. Também é mais ou menos uma funçãozinha desse jeito, tá? Então, se cair no Enem, nos vestibulares, ou você calcula, né? Ou você pega e decora as principais, tá? Que eu deixei ali na matéria específica desse exercício, tá? Então, ó, reparem que T está para cada 30 minutos. Esse T aqui, ó, está para cada 30 minutos, a gente calculou ali, né? Então, ó, se você quiser para 1 hora, é só colocar um 2 ali, ó, 2 vezes T. E já sai direto em horas o T, entendeu? Se fosse, se essa linha metálica ela diminuísse 1% a cada 2 horas, ó, diminuiu em 30 minutos, você multiplicou por 2. Se fosse a cada 2 horas, você tinha que dividir por 2 o T aqui, entendeu? Então tá tudo explicado, sabe, na matéria desse exercício lá, como bem detalhado sobre isso daqui, ó. Qualquer dúvida, nos contate, tá? Então, ó, vamos ver agora algumas propriedades logarítmicas que a gente usou ali, ó. Vamos fixar bem, ó. Logaritmo de A na base de A é igual a 1. Ó, logaritmo de 10 na base de 10 é igual a 1. Nós usamos isso daí, tá? Logaritmo de M dividido por N na base A é igual ao logaritmo de M na base A menos logaritmo de N na base A, tá? Logaritmo de M vezes N na base A é igual ao logaritmo de M na base A mais logaritmo de N na base A. Isso aí a gente usou ali, ó, naquele lá, ó, 9 vezes 11 dividido por 100, ó. Então, logaritmo de 9 mais logaritmo de 11 menos logaritmo de 100, ó. Então, aqui é vezes, ó, mais. O 100 está dividindo, é menos, entendeu? Nós usamos isso daí. Outra que nós usamos, ó, logaritmo de m elevado a k na base A é igual a k vezes logaritmo de m na base A. Nós usamos, ó lá, logaritmo de 10 elevado a menos 2 na base 10 é igual a menos logaritmo de 10 na base 10, tá bom? Então, estude essa matéria específica do exercício e faça os exercícios propostos. Só passe para o próximo exercício depois de saber tudo sobre esse, tá bom?